A gente vai falar com o governador do Amazonas, Wilson Lima, ao vivo aqui no live com a gente. A gente que começou o programa falando sobre a situação lá em Manaus, de fato uma situação muito preocupante. A gente vai participar dessa entrevista junto com o Yuri. O Yuri também, nosso analista de política, vai entrar na conversa. Bom dia, governador. Bom dia, Mari. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Governador, a gente mostrou alguns números no começo aqui do nosso programa muito preocupantes, né? Que antes da pandemia começar, a média de enterros em Manaus era de 30 corpos e agora passou de 100. O prefeito da cidade, Arthur Virgílio, ele acredita que isso aconteceu por conta do coronavírus, apesar de que o número oficial não tem mostrado isso. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Bom, eu tenho trabalhado muito em parceria com a Prefeitura de Manaus e, de fato, esses números têm nos preocupado muito, porque aqui no estado do Amazonas nós estamos vivendo duas situações diferentes. Não são só os casos de Covid-19, mas também nós temos um outro problema com o H1N1. Nós estamos aqui no chamado inverno amazônico, é o período mais chuvoso em que há uma maior incidência de síndromes respiratórias. Por outro lado, nós também temos uma dificuldade para fazer a testagem, porque nós não temos capacidade para fazer a testagem em todo mundo. Eu tenho muitos casos de pessoas que estão vindo a óbito em casa, sem ter a oportunidade de chegar, inclusive, a uma unidade de saúde. O vírus ele tem sido muito agressivo, né? Muitos pacientes apresentam, às vezes, sintomas leves pela manhã e à tarde o sintoma já evolui, já fazendo com que o paciente chegue a óbito. Então, há possibilidade de muitos desses casos terem relação com outras síndromes respiratórias e há também a possibilidade de subnotificação, de pessoas que podem ser enterradas sem ter feito a testagem. As nossas equipes hoje do LACEN, que é o nosso laboratório central para a testagem de Covid, está sobrecarregado, né, está trabalhando acima da sua capacidade. Nós estamos virando lá 24 horas para poder fazer a entrega desses resultados e não estamos dando conta, levando em consideração a tamanha demanda que nós estamos tendo, e esse é um quadro muito preocupante, é um quadro no qual nós estamos trabalhando para aumentar a capacidade de atendimento, aumentar a nossa estrutura para fazer esses atendimentos. Governador, a gente fala em colapso no sistema de saúde e a gente imagina, para quem mora aí, a sensação de insegurança que isso passa, essa informação. Então, a gente tem essa situação grave em Manaus. Como está a situação nas outras cidades, nas cidades ribeirinhas, por exemplo? Por enquanto, a situação no interior ela é uma situação controlada. De acordo com os nossos especialistas aqui, nós temos algo em torno de 10 ou 15 dias para que haja o pico no interior em relação à capital. Então, a nossa ideia, a nossa estratégia é segurar o que a gente puder, né, impedir o máximo possível para que esse vírus chegue no interior. Eu tenho muitos municípios onde ainda não há coronavírus e para evitar que isso não avance com tanta velocidade, nós adotamos algumas medidas de restrição, inclusive impedindo a circulação de barcos com passageiros. Temos trabalhado com os prefeitos que têm sido grandes parceiros no sentido de fechar a cidade, fechar e impedir a entrada de pessoas, e quem chega na cidade entra em quarentena. A nossa polícia tem dado apoio para que efetivamente isso aconteça. Então, eu tenho duas cidades em que há uma maior preocupação, que é uma cidade aqui da região metropolitana, é o município de Manacapuru, onde nós estamos montando uma estrutura de UTI, e eu tenho mais outra cidade do interior, que é Maués, mas são situações que estão sob controle. Então, hoje, o nosso grande problema é aqui na capital. Bom, vamos continuar falando da capital então, governador, mas eu queria agora passar a bola para o Yuri, porque eu acho que ele também tem muitas dúvidas para tirar, né, Yuri? Bom, é isso aí, Ciane, obrigado. Bom dia, governador, obrigado por nos atender. Eu queria que o senhor falasse sobre esse pedido de intervenção federal que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. A líder do seu governo se absteve na votação e indicou que haveria um componente político nessa medida. Eu queria saber do senhor se é necessária a intervenção federal no Estado e por que, se for necessário, ou se não for necessário, por que não precisa, por que o Estado consegue dar conta da situação. Oi, Yuri, bom dia. Esse tipo de pedido ele não guarda nenhum amparo legal, né? Trata-se apenas de uma ação
política. E eu entendo que esse momento não é o momento de esticar a corda, não é o momento de tensionar. Nós temos mantido uma boa relação com o governo federal, que tem nos ajudado desde o momento inicial dessa pandemia, né, com a liberação de recursos, com o envio de alguns equipamentos, inclusive recebi aqui, estou com uma equipe do Sírio-Libanês alinhada com o Ministério da Saúde, que tem nos ajudado a montar protocolos, a montar fluxos, sistemas de controle, que isso é fundamental para que a gente possa ter uma resposta rápida no momento de fazer referenciamento de pacientes. Recebi aqui um grupo de 15 profissionais, né, sendo 5 médicos e 11 enfermeiros. Recebi agora mais outro grupo de profissionais que estão se revezando. Recebi aqui a visita do vice-presidente Mourão para apresentar essas nossas dificuldades e dizer o que a gente precisa mais de reforço, que a gente precisa de outros reforços do governo federal. Conversei ontem com o novo ministro da Saúde, o Nelson, conversei também com o ministro Ramos, conversei hoje de manhã com o doutor Francisco, que já me sinalizou a possibilidade da disponibilização de mais recursos humanos. Então, assim, nós estamos tendo esse apoio do governo federal. Naturalmente que a gente precisa de mais ainda, levando em consideração a dificuldade que nós temos no sistema de saúde, que é um sistema precário, né? E também o avanço muito exponencial do vírus aqui no estado do Amazonas. Bom, acho que a Basília também, obviamente, tem perguntas para fazer, né, Basília? A gente aqui por Brasília está acompanhando que no início dessa crise, governador, o Ministério da Saúde repassou 5 bilhões de reais para estados e municípios, né? É uma cifra bastante considerável, né? 5 bilhões de reais. Eu gostaria de saber quanto disso chegou até os senhores aí no estado do Amazonas, se esse dinheiro foi utilizado e quanto que o senhor acha que é necessário, quanto mais está sendo necessário? Bom, nós recebemos aqui algo em torno de 49 milhões de reais. Só para que as pessoas tenham uma ideia do que isso representa, a minha folha, só com médicos aqui, representa algo em torno de 38 milhões de reais mês. Né? Então, é uma ajuda, é importante, mas ainda nós precisamos de mais ajuda. E a ajuda que a gente está pedindo aqui não é ajuda em recursos financeiros, a gente quer ajuda para respiradores, a compra de respiradores. Tem algumas empresas brasileiras que estão fornecendo respiradores, que estão fabricando respiradores. Só que precisamos de uma autorização do governo federal para que isso possa efetivamente acontecer. É uma tratativa que nós estamos tendo com o governo federal. Nós estamos comprando esses respiradores, mas eu preciso que o Ministério autorize. Já há sinalização de autorização para a compra de mais 50 respiradores. Também houve a desvinculação de algumas receitas de fundos de saúde que nos ajudaram muito. Aqui houve a liberação desses recursos que a gente vai efetivamente estar usando para a questão do combate ao Covid-19. Nós estamos enfrentando uma guerra mundial para a compra de insumos, para a compra de EPIs. Os preços têm aumentado significativamente e, detalhe, em muitos casos, quer dizer, em todos os casos, você tem que comprar à vista esses produtos. Ou você compra à vista e por um preço elevado, ou então você vai perder a oportunidade de ter esse produto. Ontem, inclusive, estava discutindo aqui com a minha equipe a compra de EPI, aquele avental com capote, que tem um valor, que garante uma proteção maior, né, que é impermeável. A gramatura do TNT custava 5 centavos o quilo, hoje está R$ 5,00 o quilo. E aí é assim, ou você compra ou você vai ficar sem. Então, nós estamos hoje diante dessa grande dificuldade para poder fazer a aquisição desses equipamentos, e aí é importantíssima a intervenção do governo federal no sentido de intervir junto a essas empresas, trabalhar junto a essas empresas, para que a gente possa conseguir a um preço mais competitivo e que pelo menos tenha a garantia de que nós vamos ter esse material. Yuri. Governador, ontem o prefeito da capital do seu estado, o prefeito Arthur Virgílio, disse aqui na CNN que escreveria uma carta para o G7 pedindo ajuda também em função do estado de calamidade no sistema de saúde. O que o senhor tem a dizer a respeito? O senhor acha que pode vir algum tipo de colaboração internacional, dado que a região
até pelas características da floresta amazônica, já atrai bastante atenção internacional? Tenho um endosso do governo do estado, entendo que esse é o caminho, esse é um momento de união e de a gente pedir ajuda a quem pode nos ajudar, quem pode nos estender a mão. O governo do estado tem uma relação muito próxima com alguns organismos internacionais. Esse ano, eu sou o presidente do Fórum Mundial de Governadores para Climas e Florestas, que seria realizado agora em maio. Então, vou também, além de endossar esse pedido do prefeito, também vou fazer um apelo para o GCF, que reúne 38 governadores de áreas de floresta, para pedir esse socorro para a Amazônia. Nós temos uma relação muito boa com o KfW, que é o banco alemão, um banco que tem nos ajudado nessas questões ambientais, e outras instituições. E aí, o que acontece? E fazendo um paralelo, levando em consideração a nossa maior extensão territorial, a maior extensão de floresta contínua do planeta, né? De que eu sempre deixei muito claro que é importante a gente proteger a floresta, isso daí é ponto indiscutível, disso nós não abrimos mão, mas primeiro a gente tem que proteger o nosso povo, primeiro a gente tem que proteger o cidadão, porque se nós temos hoje 97% da nossa cobertura vegetal intacta, é resultado do sacrifício do povo do Amazonas. Então, neste momento, é hora de saber quem quer ajudar de fato a Amazônia. Porque quem quer ajudar de fato a Amazônia tem que ajudar primeiro o seu povo. E nesse momento, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de respiradores, nós precisamos de equipamento de proteção individual, precisamos de profissionais na área de saúde. Nossos profissionais que estão na linha de frente estão adoecendo. Então, é nesse momento que a gente vai saber quem é quem nesse processo, quem está de fato interessado em ajudar. Disso eu não abro mão. Tem que primeiro, antes de falar sobre proteção da floresta, tem que ajudar o povo do Amazonas. Governador, oi, desculpa se... Não, eu só queria fazer uma perguntinha antes, Yuri, porque é o seguinte, a gente tem visto imagens, governador, que são imagens muito chocantes. São imagens de corpos sendo colocados em câmaras frigoríficas, são imagens de valas comuns sendo abertas com vários caixões juntos, dada a quantidade de pessoas que estão morrendo na capital. A gente queria entender, governador, imediatamente o que vai ser feito para tentar melhorar essa situação. A gente percebe que a situação é muito grave, o senhor está dizendo que vocês estão precisando, obviamente, de ajuda, mas imediatamente o que vai ser feito para que a gente não veja mais essas imagens tão chocantes que a gente tem visto? É muito importante a sua ponderação. O que nós estamos trabalhando para fazer é aumentar a nossa capacidade de atendimento àqueles pacientes que são agravados. Ontem, inclusive, o Hospital Universitário Getúlio Vargas, que é do governo federal, da Universidade Federal do Amazonas, nos disponibilizou mais 8 leitos de UTI, mais 45 leitos clínicos, e esses de UTI podem chegar a 31. Nós estamos ampliando a capacidade de atendimento no hospital nosso aqui, o Delfim Aziz, que é referência para o atendimento do Covid, e eu tenho um outro hospital que foi montado pelo governo do estado, onde nós também estamos ampliando a estrutura dependendo da chegada desses equipamentos. Então, nós estamos aumentando essa estrutura para atendimento. Mas essa é uma cena que nós vamos continuar vendo pelos próximos dias de óbitos, infelizmente, levando em consideração o avanço que nós estamos tendo aqui no Amazonas. E é uma realidade que ninguém pode negar, é um avanço, uma doença para o qual nem o sistema do mundo estava preparado. É muito preocupante, estou muito preocupado, tenho conversado com o prefeito, tenho conversado com as autoridades para a gente encontrar caminhos para diminuir a disseminação do vírus. Não há outro caminho. O vírus ele tem sido muito agressivo. Tem pacientes que de manhã apresentam um sintoma leve e à tarde essa pessoa já evolui para óbito. Ontem, desses óbitos que nós tivemos aqui, pelo menos 39 foram óbitos em casa, em que não deu tempo da pessoa chegar a uma unidade hospitalar, que às vezes não deu tempo da família se mobilizar nesse sentido. Então, é uma situação muito preocupante e nós aqui ainda não atingimos o pico da doença. Nós devemos ter, nos próximos 10, 15 dias, um problema muito grave no estado do Amazonas com relação à questão do coronavírus, porque o que a gente tem observado é que os números têm crescido de maneira significativa, têm crescido de maneira considerável. E isso não diz respeito à questão do atendimento da saúde. Aqui, de fato, nós estamos no limite, trabalhando no nosso limite, e à medida em que
a gente vai abrindo leito, a gente vai recebendo as pessoas, mas é que o vírus ele tem sido muito agressivo, e aí a necessidade das pessoas respeitarem as orientações das autoridades em saúde, de garantir o isolamento social. Não há outro caminho para a gente quebrar essa cadeia de transmissão a não ser o isolamento social. Não há outro caminho, e é preciso que as pessoas comecem a entender isso, que hoje, aqui no estado do Amazonas, quase todo mundo tem um amigo ou tem um parente que pereceu por conta do coronavírus. E isso vai se tornar cada vez mais comum nos próximos 10 dias. Governador, a gente começou o dia falando sobre a situação em Manaus. Claro que você também está prestando muita atenção nisso. Você chegou a conversar com o presidente Jair Bolsonaro sobre isso também? O senhor conversou hoje com ele? Ainda não consegui conversar com o presidente. Tenho conversado com alguns interlocutores, conversei ontem com o ministro da Saúde, conversei com o ministro Ramos, conversei com o vice-presidente da República, que veio aqui também no estado do Amazonas. Ontem nós tentamos uma conversa com o presidente, mas não conseguimos, mas eu espero que ainda hoje eu possa conversar com ele ou nos próximos dias. Governador, uma última pergunta. Está sendo cotado para a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde o general Eduardo Pazuello, que serve aí em Manaus. O que o senhor acha dessa potencial indicação dele para ser o secretário executivo ou para ocupar algum cargo no Ministério da Saúde? Pode ser importante nesse momento que o Amazonas está vivendo nessa questão do coronavírus? Bom, a indicação de pessoas do Ministério da Saúde, do governo federal, é uma decisão eminentemente de responsabilidade do Ministério da Saúde e também do governo federal. Mas o general Pazuello é alguém que tem o nosso respeito, alguém que conhece muito o estado do Amazonas, que conhece a Amazônia, deu uma contribuição significativa no projeto Acolhida, de atendimento aos imigrantes venezuelanos. É alguém que vai nos dar um reforço muito grande e alguém que tem sido um parceiro do governo do estado do Amazonas. Eu vejo com muito bons olhos, estou muito otimista, e ele tem uma boa interlocução tanto com a prefeitura, quanto com o governo do estado e com outras instituições, então vai ser uma ajuda muito grande para o Amazonas.